Olá, investidor e investidora, sejam todos bem-vindos aos 60 minutos mais valiosos da sua semana. Um encontro pra lá de especial. Deixa eu agradecer quem está na audiência do TAD TC News, quem estava acompanhando o Gabriel Medina, a Cami Nascimento e que segue agora com a gente mais uma quinta-feira. Pessoal, tenho certeza que você vai gostar muito da conversa de hoje, né? Falamos sobre diversos modelos de negócio aqui no nosso podcast. A gente vai tratar de um empreendedor, de um empresário que quis, Andrezão, ter a sua própria empresa, quis ter a sua própria emissora. Não só conseguiu, como se tornou, talvez, para muitos, o maior comunicador da história da TV brasileira. Silvio Santos. Vai sair, a galera tá falando, será que o Vini vai entrevistar o Silvio Santos? Mas ainda não. Mas um filme a respeito da biografia dele tá para ser lançado agora em setembro e nós temos o prazer e a honra de receber aqui, nesta edição do Olá Investidor, o roteirista responsável por essa produção, diretor de cinema. Olha, é um prazer enorme conversar com Nilton Canito a partir de agora. Nilton, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Prazer estar aqui. Uma honra. O prazer é nosso, um prazer te receber. Tenho certeza que o nosso público vai gostar muito da ideia que a gente vai trocar. Temos também a participação, para lá de especial, do meu amigo Léo Levati, apresentador do Manhã TC News e um fã declarado de Silvio Santos, não é, Léo? Boa noite para você, tudo bem? É verdade, Vini. Boa noite para você e para todos que estão nos acompanhando. Pois é, não estou aqui como âncora da TC News, muito menos diretor da operação. Estou como um fã do Silvio Santos, curioso em saber os bastidores desse filme que eu sei que tem muito a dizer a respeito desse ícone da comunicação brasileira. Pois é, olha, ô Nilton, quero começar aqui conversando com você, primeiro para entender qual foi a sensação que você teve quando soube que ia ser o responsável por esse roteiro, um roteiro que poxa vida, né? Você tá contando a história de um personagem da TV que de alguma maneira, alguns mais, outros menos, todo mundo conhece, todo mundo tem uma lembrança. Quem não faz alguma alusão ao nome Silvio Santos? Quão desafiador é construir uma história em que todo mundo pode querer dar um pitaco, porque acha que conhece o personagem, hein, Nilton? Olá, não, sem dúvida é uma imensa honra ter a oportunidade de trabalhar contando a história de vida do Silvio Santos, considero uma bênção. Eu acho muito legal como aparecem roteiros que, na vida da gente, né, trabalhos, nos ensinam coisas, né? Então, eu estudar o Silvio Santos, para mim, foi um aprendizado sobre várias coisas, aprendizado sobre a importância da comunicação, o poder da comunicação. Ele é um grande comunicador, né? É um mestre da arte, está lá, e a gente criar esse personagem também me inspirou a pesquisar isso, entender melhor como é que um comunicador vira um empresário de tanto sucesso como foi o Silvio, né? O Silvio é um empreendedor que faz, que também é comunicador, ou vice-versa, né? Isso é uma tendência muito contemporânea, né, gente? Porque todo mundo precisa, de alguma forma, comunicar a própria empresa, a própria marca. O empresário tem que ser também um comunicador. Então, o Silvio já foi um dos primeiros influencers, né? Então, estudar isso foi realmente um prazer, uma honra e um grande desafio, sem dúvida alguma. Ah, Nilton, muito legal. Aí você usou um termo, né, que está muito em alta nessa nova geração aí de produtores de conteúdo digital, que é o termo influenciador, influenciadora. E é legal quando você fala que o Silvio Santos talvez tenha sido o primeiro influenciador do Brasil, no sentido em que ele pegava uma marca e falava, olha, isso aqui é bom, eu confio, eu consumo e indico para você que está aí também acompanhando aqui os nossos programas. A gente vai mostrar, por meio de alguns trechos do último trailer que saiu a respeito do filme, como essa criação de produtos até o Silvio chegar ao SBT, ao grupo Silvio Santos, foi sendo feita. E claro que a gente vai contar muito aqui com o privilégio, né, Nilton, de ter você para destrinchar um pouco como que você conseguiu colocar tudo isso, toda essa vida dentro de um roteiro. A gente sabe que o filme precisa ter um começo, um meio, um fim. Quero entender como foi esse desafio. Antes, passo a palavra aqui pro meu parceiro Léo Levati, que vai fazer a primeira pergunta. Fica à vontade, hein, Léo?
Obrigado, Vini. Bom, Newton, quando eu penso no Silvio Santos, me vem vários Silvios Santos. Me vem o cidadão, sobre o qual menos se ouviu, me vem, claro, o comunicador, sobre o qual mais se ouviu, me vem o empresário, me vem também o Silvio Santos da polêmica, que invariavelmente não costuma receber os holofotes, mas são vários Silvios. Me vem o pai também, das filhas, tantas filhas que ele tanto fala, até hoje, né, quando é perguntado, se diz muito família. Qual desses Silvio Santos deve se sobrepor nas telonas? E como foi o desafio de buscar organizar uma narrativa que precisou interpassar por tantas camadas de um personagem, me parece tão complexo, indo além apenas do consumidor, ou do comunicador, perdoe. Ótimo. Não, sempre que a gente faz algum filme, mesmo de ficção, a gente tem essa preocupação de revelar algo que o público não conhece. É uma preocupação porque tem que ter algo inédito, né? Eu quero ver algo inédito, né? E eu, na história do Silvio Santos, quando eu vi biografias, vi várias biografias, vi todos, assisti muito o Silvio Santos de novo, né? Nos períodos de criação, de pesquisa, eu fiquei muito curioso, pensando assim, mas, gente, afinal de contas, como é que foi aquele sequestro? O dia do sequestro é uma história em si muito fantástica, e fantástica porque aconteceu antes, né? A filha foi sequestrada, não sei se vocês lembram, a filha, que é a história do filme que eu escolhi, tá? O recorte que eu escolhi. A filha foi sequestrada e, dias depois, quando ele pagou o sequestrador invadiu a casa dele e ficou com ele como refém por mais ou menos 12 horas, várias horas, e aquilo foi uma tensão absurda, né? Obviamente nacional, transmitido nacionalmente, e era uma coisa totalmente pública, para todo mundo assistir. Como é que o Silvio Santos estava naquela casa, com o sequestrador, a polícia, tudo aquilo tinha os dados públicos. Mas eu me perguntava, o que o Silvio Santos falou para convencer esse sequestrador a primeiro entregar toda a família dele e depois se entregar para a polícia? Porque a situação estava preta, ela podia matar o Silvio Santos, podia matar a família dele. E o Silvio Santos conseguiu, pelo poder da lábia, no sentido positivado, né, da boa comunicação, se comunicar com aquele sequestrador e convencer ele a se entregar. Então a gente se falou, vamos criar uma história a partir desse recorte. E nesse recorte contar a história de vida do Silvio Santos, como ele contaria, né, para o sequestrador. A gente não sabe o que aconteceu lá dentro, gente. É uma ficção, mas baseada no que a gente conhece do personagem do Silvio Santos. Eu tentei ser muito, mas muito leal a tudo que eu entendo que é o Silvio Santos, a tudo que é a ética do Silvio Santos, o jeito que ele lida com a vida dele. Então seria possível ele falar esse tipo de coisa para aquele personagem. Então a gente foi nessa ficção, nessa revelação do que não foi visto na televisão. Ah, legal esse recorte. Vamos falar mais sobre ele a partir do trecho que nós vamos mostrar agora. Você fala, que trecho é esse? É um trecho do último trailer que foi divulgado do filme O Silvio Santos, que vai estrear agora em setembro aí nos cinemas de todo o país, tá? Esse trecho, se você for pegar o trailer para assistir, ele tá lá na reta final do trailer. É o terceiro trailer do filme. A gente vai antecipar agora, justamente porque o Newton falou que esse é um dos principais recortes do filme. Então vamos acompanhar aqui juntos. Silvio! Houve pagamento de resgate, vocês pagaram? A polícia afirma que 2 sequestradores já foram presos, mas o chefe da quadrilha continua foragido. Eu sei quem você é. O sequestro de Silvio Santos continua mexendo com toda a cidade. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil não, o mundo inteiro. Isso aqui é a realidade, senhora. Não é televisão, não. Gabinete do governador? Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Todos pensam que é trote quando eu ligo. Aí, Newton. Bom, quero ouvir um pouquinho, né? Esse trechinho do trailer do filme já nos dá, assim, água na boca para querer ver mais, para querer estar dentro dessa história também. O filme começa com esse recorte do sequestro, é isso, Newton? Exato, começa no sequestro, começa com ele fugindo até, né? A finalização do sequestro da filha, né? Ele fugindo, isso a gente pode contar que tá no trailer aí, tá, gente? Aí ele foge e a partir dali o sequestrador entra na casa e começa a ameaçar ele. Então vai direto pro thriller, gente. É um thriller de ação.
Sabe, que biografia muitas vezes fica aquela coisa, acontece isso, acontece aquilo, né? E eu trabalho muito, gente, na minha vida, não só nesse filme, com um método que eu brinco, eu chamo, sua vida é um filme, né? Somente mostrando como a sua vida é, na verdade, um filme. Você às vezes não sabe, né? Se você não sabe contar bem. Então é importante você saber contar bem a sua história. Então, na verdade, eu fiz um filme do Silvio Santos que é ele contando a história para o sequestrador dele. Então, a gente começa direto no thriller, na ação. E a partir daí ele vai contando memórias dele. Mas ele conta essas memórias para o sequestrador, para evitar que o sequestrador mate ele, mate a família dele. Então, para ganhar empatia do seu público. O Silvio Santos sempre foi um ótimo vendedor, um camelô. Então, como é que você faz para ser um vendedor bom? Você tem que ganhar empatia do seu público. E qual que é uma das técnicas de ganhar empatia do seu público? Contar a própria história. Então, eu fiz um filme sobre o Silvio Santos contando a própria história para um sequestrador, para evitar a própria morte. E aí entra aspectos da história. Isso foi o desafio, né? Você contar qual das histórias da biografia, da vida do Silvio Santos, tem a ver com aquele dia de sequestro, qual podem ter mensagens que ajudam a história. Então, é o mesmo trabalho que eu faço como mentor de storytelling. Eu faço muito mentoria de storytelling para profissionais, né? É o mesmo trabalho. Na verdade, quando fala de profissional, a gente fala assim, a gente vai pegar recortes da tua história e mostra como você é um cara legal e tem a ver com a tua empresa. Então, no caso, o Silvio Santos tinha outro objetivo. O objetivo dele era evitar a própria morte e ele conseguiu nesse filme. Então, não sei se ficou claro, ele vai contando a própria história para o sequestrador. Ficou claro, sim, e é uma perspectiva diferente, é algo legal pra gente entender o que você falou, né? Você pensa num filme biográfico, às vezes você tem a ideia de que vai começar lá no ano 1900 e bolinha, quando nasceu. Não é nada disso. Já começa ali meio que a 100 km por hora, a partir dessa cena tensa, desse momento complicado na vida do Silvio Santos e da família dele, o filme se desenrola. Bom, fica à vontade, Léo, a bola tá contigo. Maravilha, parabéns pelo insight. Já estou ainda mais curioso para assistir ao filme. Me pareceu uma bela sacada. Acho que ele diria bem bolado. Agora, a gente teve uma série recente chamada O Rei da TV, que se predispôs a narrar a história do Silvio Santos com uma narrativa muito mais longa, natural, inclusive com mais de uma série, certo? Mais de uma temporada. E a percepção que a gente teve como telespectador ao olhar para a maneira como a família Abravanel recebeu a série é uma percepção negativa. Os familiares se sentiram, entre aqueles que se pronunciaram naturalmente, se sentiram deslocados, não entendendo que a série representava a altura Silvio Santos. Inclusive o Carlos Alberto de Nóbrega foi um dos que mais veementemente classificaram como negativo a série. Eu tenho duas perguntas em cima desse gancho. A primeira é, como é que você fez, se é que teve essa pretensão, para, com o filme Silvio, se diferenciar da série, a fim de que a tua narrativa não ficasse redundante com a que a série se predispôs a organizar? E a segunda, houve algum alinhamento com a família Abravanel para que esse filme fosse melhor recebido? Qual foi o nível de participação da família ou do próprio Silvio, em alguma medida, na confecção do roteiro e da narrativa como um todo? Não houve nenhuma participação, nem do Silvio, nem da família, né? Entretanto, o jeito que a gente fez a história, no nosso caso, a gente fez uma história tratando o Silvio sem ter vergonha de tratar o Silvio como um herói. O Silvio é um herói, o Silvio Santos é um herói na vida inteira dele, é um herói, é um ser humano como qualquer um de nós. Então nunca ninguém é totalmente herói, evidentemente que não. Mas em algum recorte do filme você pode criar um herói, pode criar uma pessoa que tem um poder de herói. Então no caso ele tem o poder da fábula, o poder de contar bem a história, salva a sua própria família, evita a morte do próprio sequestrador. Então eu não tive vergonha de construir ele como um herói naquele filme. Tá? O filme é um universo em si, eu não fiz uma biografia completa do Silvio Santos, investigando a vida dele, eu nem trabalho com isso, eu acho que é importante, tem gente que faz, acho legal, não é meu caso. Eu gosto de trabalhar com recortes da história para passar mensagens claras. Então foi isso que a gente fez, apesar de não ter o acordo com a família. Quanto à série, eu não assisti, na verdade a gente escreveu antes, eu acho, ou paralelo, a série acabou saindo antes, porque o filme demorou para captar, mas a gente escreveu esse filme há uns 7 anos atrás, então foi bastante tempo já.
escrevi esse filme. Então, não acompanhei a série. Eu assisti a primeira temporada, não assisti a segunda, mas a segunda é que está o sequestro, então eu não vi. Eu assisti a primeira temporada depois de ter escrito, anos depois de ter escrito o roteiro. Então, não tive essa preocupação com a comparação. Mas eu acho muito legal o espectador fazer a comparação, sabe? É um exercício de narrativa, de você ver como a mesma história pode ser contada de várias formas. Isso é importante, é um poder que todos nós temos que desenvolver, jornalistas, profissionais de qualquer área, muito do seu trabalho, ajudar a gente a saber contar a história, e a mesma história pode ser contada de várias formas, e eu acho que a série teve soluções muito interessantes também. Ô Newton, isso é legal. Eu não sabia que você tinha trabalhado nesse roteiro já há 7 anos, né? Que você pensou nessa história. Então aqui eu tenho 2 perguntas. A primeira é, de onde veio o insight para começar a construir a história do Silvio Santos, o roteiro que você fez, esse recorte do filme, por meio do sequestro? Por que começar pelo sequestro? E aí, a segunda pergunta é sobre a construção do, entre aspas aqui, herói Silvio Santos. Outro dia eu estava lendo a respeito do cinema nacional e vi justamente, em parte do artigo, falando sobre a dificuldade do cinema nacional na construção de heróis. E que talvez um dos heróis mais recentes que nós tivemos, aí não sei se você concorda, no cinema local, foi o Capitão Nascimento do Bop. Né? O Capitão Nascimento era dentro do contexto, da realidade dele, aparece ali um herói nacional. E aí você falou agora dessa questão da construção do herói Silvio Santos. Claro, somos humanos, erramos, mas nesse recorte que você pretende dar, que você deu ao roteiro do filme, você teve essa preocupação dentro dessa fábula na construção do herói. Eu queria te ouvir nesses sentidos, por gentileza. A primeira eu esqueci, a segunda eu lembro que é do herói, repete a primeira. A primeira pergunta era de onde surgiu a ideia, o insight em começar o filme pelo sequestro. Eu já contei até, foi justamente dessa academia biografia, fiquei pensando o que eu fiquei curioso de saber, eu fiquei curioso que estava dentro daquele lugar, né? E eu percebi que ali podia ser um gancho para a gente fazer um filme biográfico diferenciado, que não seja tão linear como a maioria dos filmes brasileiros biográficos são. Ou seja, começar... Todo mundo começa nascendo e termina morrendo, né? Meu Deus, eu respeito todo mundo. Mas por que todos os filmes têm que ser assim, gente? Começar nascendo e terminar morrendo? Falei, um recorte legal, tem filmes legais, assim. Eu acho uma das formas mais difíceis de fazer. Poxa, é chato precisar morrer no final, né? Então, o Silvio está vivo, inclusive, então eu não daria fazer isso. Então, como é que a gente faz uma coisa diferente? Aí tem várias possibilidades, eu sou um grande estudioso de biografias, gosto muito de estudar isso, formas de contar biografias diferentes, né? Então, eu estudo muito isso e tive esse conceito de ir direto para um thriller de ação, que eu acho que dá um outro elemento dramático, né? A segunda pergunta... Repete. Ah, claro, o Newton. Não, a primeira era justamente esse recorte, né, que você comentou, o porquê começar pelo sequestro. A segunda é a construção do herói, essa preocupação em você construir um herói. Eu comentei que li a respeito do cinema nacional, que nós temos uma dificuldade na construção de heróis na cinematografia do Brasil. Quero saber se você concorda com isso, pelo menos recente. E no mesmo artigo citam o Capitão Nascimento como um herói recente construído pelo cinema brasileiro. E você citou essa preocupação, né, em apresentar o Silvio Santos como um herói, sem esquecer que estamos falando de um humano, pessoas erram, acertam, mas foi uma decisão sua nesse sentido. Sim, é uma visão narrativa, né, gente? Uma técnica narrativa. A gente fala muito de história, é uma técnica, né? Uma narrativa. Então, quando eu falo ele foi um herói, não estou dizendo que ele foi um herói realmente na vida real. No filme, ele atuou como herói. É uma construção narrativa que faz ele virar um herói no filme. Aquele personagem que é o personagem que eu criei para o filme. Não é o Silvio Santos, aquele personagem, né? Obviamente. Podemos lembrar disso, né? Obviamente. Né? Então, é uma visão autoral, assim como a série tem outra visão autoral. E acho que tem que ter várias mesmo, é legal ter várias, né? E você vai ter a tua. Cada um tem que ter a tua sobre qualquer coisa. Então, esse é o aspecto, né? E uma das formas é você trabalhar com o herói. Então, por exemplo, um exercício de autoconhecimento até. É você ver em que momento da tua vida você foi herói. Não é que você é herói sempre, em algum momento você foi. O Silvio foi naquele dia. Então você pode ter outros dias que você é.
Então você também vai ver. Então é só um exercício de descobrir o seu herói. O exercício é você descobrir o seu vilão, que é um exercício legal também. Em que momento eu fui vilão? Em que momento eu fui vítima? Em que momento... Aí você vai vendo como é que você age como vítima, como você age como herói. Na verdade, todos nós temos todos esses elementos e os filmes têm que saber trabalhar. O cinema brasileiro tem dificuldade com herói, a gente fala, e tem dificuldade com o cinema clássico. Uma história bem contada, um filme bem contado, com uma narrativa muito clássica, que tem claramente uma mensagem, tem dificuldade com isso. A gente acha que tudo tem que ser muito ambíguo, que tudo é complexo, né? Não faz, né? Então falta um certo engajamento. Eu gosto muito de cinema que deixa claro o que quer, então eu faço cinema mais clássico, eu gosto muito disso. Né? Mas então foi um filme nesse sentido, e por isso que eu acho que vai atingir o público e vai conquistar a audiência. Legal demais. Vamos acompanhar mais um segundo trechinho aqui do trailer do filme Silvio Santos. Essa parte é bem legal. Para quem gosta de trabalhar com comunicação. Isso aí, Andrezão. Segunda parte, o vídeo número 2. Acho que... nessa hora aí do trailer eu gostei. Vamos assistir. Silvio Santos, certo? Eu tô precisando de alguém para me substituir. E precisa ser alguém que ama este programa tanto quanto eu. Quem lançar um programa de variedades domingo vai se dar bem. Eu tenho algumas ideias. E nós vamos dar uma dica da terceira palavra. A dica é a seguinte. Quer dizer que eu não posso mais vender a publicidade do meu programa. Eu acho que a única forma da gente ter controle dos negócios é tendo o nosso próprio canal. Eu falei que eu gosto, porque acho que todo mundo que trabalha com comunicação, em algum momento fala, poxa, se eu tivesse, né, minha própria emissora, eu ia fazer assim. E o Silvio Santos foi esse comunicador que conseguiu construir a sua própria emissora, ele fez o SBT. Léo, vou te passar a palavra a partir desse recorte, fica à vontade aí para sua próxima pergunta. Legal, Vini. Não, minha curiosidade é a seguinte, eu fico devorando os vídeos do Silvio Santos, basicamente todos que eu tenho algum tipo de acesso, eu vou lá, vejo, aprendo, estudo, é sempre uma aula. E nessas várias facetas do Silvio, eu estou muito curioso, Newton, para saber qual foi a sua descoberta ao revisitar o Silvio, porque todos nós temos uma imagem do Silvio Santos e só me atendo aqui ao comunicador. Mas na medida em que vem trabalho de pesquisa e uma observação aqui ou acolá, você redesenha a própria imagem que o Silvio tem e às vezes faz uma descoberta que quem consome o Silvio no cotidiano já não é capaz de fazer. Outro dia eu estava vendo um vídeo em que o Silvio recebe o então personagem eminente candidato à presidência da República, Fernando Henrique Cardoso, para explicar o plano real para as pessoas, com aquele didatismo popular do Silvio que é apenas incomparável. E eu aprendi o que era o plano real efetivamente, com a chamada URV, vendo o Silvio Santos trocar uma ideia com o FHC. Quer dizer, é um privilégio que nós como brasileiros temos, alguém que domina tanto a comunicação popular. Na medida em que você foi pesquisando o Silvio e consumindo o Silvio em tantos contextos diferentes, qual foi a maior descoberta que você fez? Nossa, mas que legal isso que você falou, hein? E realmente, agora eu brinco que o Silvio é um mestre da sabedoria tropical. E é o camelô arquetípico, né? O cara que consegue. E é o mestre da lábia, né? Que o lábia, eu chamo de. A gente tem um dos projetos que a gente dá é Laboratório Brasileiro de Inovação Artística, lábia, né? Essa capacidade de você ter isso. Então, ele é um mestre, é um professor de comunicação. Aí, quando você contou isso do plano real, você viu que serviço social um comunicador legal pode fazer, né? Explicar para as pessoas. É um professor, né? A gente não fala isso. É legal de pensar que hoje em dia os influencers, né? Aliás, de falar o sonho do Silvio, o Silvio batalhou tanto, gente, para ter a própria emissora. Imagina, tem lá no filme narrado isso, sabe? Como é que ele teve que se articular com o regime militar, com o Figueiredo, em Brasília. Ele já era um cara já bem sucedido, mas ter uma emissora foi uma grande conquista. Um cara que só tinha 5, 6 emissoras na época. Né, gente? Só tinha 5, 6 emissoras. Agora vocês têm uma emissora. E todo mundo tem uma emissora de televisão. É uma loucura. A gente consegue, o problema não é mais ter emissora, né? Todo mundo tem emissora. E agora o problema é a gente conseguir criar conteúdos criativos. E ele é um gênio em conteúdo criativo e é um gênio na comunicação popular. Então, o estudo de formatos do Silvio Santos também. Eu gosto muito de dar formatos de games, de como funciona a televisão popular. E aí, revisitando, pensei muito sobre isso, gosto de estudar isso. Eu acho que isso também ajuda a comunicação política. Eu trabalho muito com comunicação política.
E acho muito triste a gente ter tanta verba do fundo eleitoral, com um recurso legal para a campanha política, e podia fazer campanhas educativas sobre políticas, né, gente? Explicando direitinho como é que as coisas da política acontecem. O povão. Justamente para melhorar a votação, melhorar a confiança política. E a eleição fica aquela coisa só de vender o candidato como se fosse um produto. É muito pouco e não dá mais certo. As pessoas precisam de histórias, precisam de comunicadores que expliquem direitinho como o Silvio Santos faz, precisam de professores como o Silvio Santos é. A gente precisa disso, então, tanto na política, quanto no apresentador, no influencer. Não custa lembrar que o TikTok se define como plataforma educativa, e é educativa mesmo. Então, essa aula que o Silvio Santos deu, que você viu, é um exemplo de comunicação popular que a gente tem que aprender a fazer e ajudar as pessoas. Então, é excelente essa observação sua. E, mais uma vez, como eu estou muito engajado aqui na resposta, eu não lembro o que você perguntou, eu lembro desse comentário, eu respondi uma parte, perdi uma, eu acho. Eu acho que eu perdi uma coisa. Pode me dizer. Talvez você tenha respondido já muito bem, inclusive, porque eu perguntei qual foi a grande descoberta que você fez ao revisitar o Silvio. Talvez seja esse Silvio professor? Olha, não foi esse que eu tinha pensado, não. Esse eu descobri hoje com você. Você fez um outro recorde, um outro filme. A gente pode fazer um outro filme sobre isso. Foi muito interessante. Eu não tinha pensado nisso, foi uma descoberta que eu fiz ao vivo. Eu pensei muito, cara, que eu trabalho muito com terapia do humor, né? Com capacidade de você contar a sua história de forma mais leve, mais cômica, né? Eu tenho um trecho que eu até citei, citando em entrevistas, que eu fiquei muito impressionado. Eu acho que eu tenho que fazer um vídeo sobre esse trecho, analisando, que é o Silvio contando o sequestro poucos dias depois do Sérgio Malandro. E ele conta já com uma capacidade de distanciamento, de humor, de autoironia, fazendo, eu chamo de auto-bullying, né? A capacidade de você zombar de si mesmo para evitar que alguém zombe de você, né? Ele tem muito esse poder do auto-bullying. Ele é um gênio nisso, né? De tirar o sarro dele mesmo o tempo todo, e fazer que é bobo. É maravilhoso, né? Isso dá você fica imune, né? Se você zomba de si mesmo, não tem como alguém zombar de você. Então, quando faz a imitação dele, já foi a imitação, ele já, entendeu? Não tem muito, só soma. Qualquer hater vira soma para ele. E é muito desse auto-bullying dele. E ele tem um sequestro nesse nível de violência, gente. E poucos dias depois conseguir contar de uma forma leve na televisão é um superpoder. Porque o normal deve estar traumatizado, o normal tem um certo trauma, né? Então, é um superpoder, né? Então ele tem esse poder de narrar. Eu trabalho muito com como narrar histórias de vida. Eu fiquei muito impressionado com esse trecho. Ô Newton, você comentou que dedicou alguns bons anos na construção desse roteiro, né? Entre a finalização do roteiro e, de fato, o filme sair do papel, foram 7 anos, eu entendi bem, é esse mesmo o marco temporal? Eu não lembro exatamente as datas não, amigo. O primeiro contrato que eu tenho, acho que faz uns 7 anos. Mas eu fiz os 2 primeiros tratamentos, depois teve mais tratamentos que eu não participei de todos. É super comum na produção audiovisual. E aí o Anderson assina comigo o roteiro, que eu fiz os 2 primeiros tratamentos, levantei a história e tal, e depois tem o dia a dia da produção, outras ideias, todas essas coisas. Mas não acompanhei todos. Então eu não participei, tem outro roteirista junto. Também somou muito e deu outras ideias muito boas. Ô Newton, e assim, só pra gente entender, né, essa é a oportunidade rara que nós temos de conversar com um nome importante do cinema nacional, que aliás tem outras várias obras, né? A gente pode falar de Globoplay, Unidade Básica, tem obra na Netflix também. Claro que cada uma dessas construções tem ali as suas próprias singularidades, mas quando a gente senta lá e vai assistir, compra o Guaraná, pega a pipoca, vai assistir um filme, né? Em geral, quanto tempo que você demora para sair da ideia do filme para esse filme de fato chegar às telas de cinema? Esse tempo que a gente está conversando aqui sobre o Silvio Santos é um padrão, ô Newton, considerando aqui o cinema nacional? Sim, no cinema nacional, infelizmente, é um padrão, né? Não é uma regra mundial, não, nem precisa ser. Mas a gente montou um modelo de produção que é muito fragmentado, né? Ninguém dá o dinheiro todo. Um dá uma parte, outro digital da outra. Os filmes demoram um pouco para acontecer. Tem casos que não tem problema, que são filmes atemporais, mas tem casos que perde, né? O filme perde a capacidade de ser lançado rápido, para responder a uma demanda social, assim, alguma polêmica que está rolando, alguma coisa que pode ser legal lançar.
A gente não tem como fazer um filme rápido, né, no Brasil, é muito difícil. Tem alguns mecanismos, existe um pouco, né, financiamento automático, que você dá uma parte, que é legal, mas são poucos filmes que tem isso. Mas a gente tem uma demora um pouco excessiva na realização dos filmes, não só pelo roteiro, o roteiro também demora, mas isso é comum demorar roteiro, gente. A gente demora muito, pesquisa muito, viu? É um trabalho, né? Quando sai a ideia parece rápido, né? Mas demora muito para você fazer, né? É para você chegar nas ideias, né? Então tem muito trabalho anterior. Mas depois do roteiro pronto até o financiamento, né? O financiamento demora muito. Etapa de financiamento. É uma pena. Nilton, vamos acompanhar aqui mais um trecho que a gente separou do trailer. Pessoal, todos esses trechos são referentes aí ao terceiro trailer do filme Silvio Santos, o que é de praxe também, né? Quando um filme está sendo produzido, uma grande produção, gera essa expectativa, você tem alguns trailers. Esse é o terceiro que nós separamos aqui, né? Trechos do mesmo trailer. Esse material que você vai assistir agora é o início da história do Senhor Abravanel. Vamos acompanhar. Segura esse menino! Senhor Abravanel, doutor. Abravanel? Pelo visto, vai pelo mesmo caminho do pai, né? Você não é nada, meninão! Eu tava trabalhando pra ajudar em casa. A minha família conta comigo. Diretamente dos estúdios da Rádio Guanabara, Chico Anísio, Senhor Abravanel. O nome do locutor, ele tem que ser curto, sonoro. Aqui quem vos fala é Silvio Santos. Aí, senhoras e senhores. Nilton, eu queria ouvir de você o seguinte: quando você está escrevendo o roteiro, você pensa no ator, fala, esse ator aqui encaixar muito bem no papel, porque só aí, nesse trechinho que a gente mostrou, né, se a gente considerar esse trecho agora, mas também os outros que a gente dividiu aqui com o nosso público ao longo dessa conversa, você tem 2, 3 Silvio Santos, né, ao longo da produção. Como que é a escolha do ator? Passa também por você ou essa é uma definição de outros profissionais? Nesse caso foi de outros profissionais. O roteirista, eu fiz só o roteiro mesmo, não fiz a direção, não fiz o casting, não fiz o corte final, isso tudo é com a produtora, nesse caso. Depende do caso, tem casos que eu faço a criação da série toda, então aí eu tenho mais decisão de casting. Todas as séries que eu fiz eu tinha criação, então aí eu faço tudo. Então geralmente em série eu tenho mais poder criativo, decido também corte, elenco e tal. E em cinema, geralmente, eu tenho menos. É uma regra também, mas tem casos... É caso a caso, né, amigo? Cada contrato, você tem mais atribuições ou menos atribuições criativas, como qualquer trabalho, né? É normal. A gente respeita o contrato lá. Se a gente aceita o contrato, aí você não pode reclamar de nada, né? Claro. Não aceita isso, né? Contrato... Então, não pode, contrato é contrato. Porque é uma profissão mesmo e tem que fazer funcionar mesmo, né? O cinema, para dar certo, gente, é muito difícil, né? Uma arte muito difícil, exige um trabalho coletivo, exige uma inteligência coletiva que surja, né? Tem que surgir uma inteligência coletiva no filme, um filme dar certo mesmo, né? Isso é muito difícil, então é muito hierárquico e deve ser hierárquico. Na produção, hierarquia, obediência, disciplina, toda essa na hora da criação. Tem muito criativo e tem que ser criativo, mas tem que ter essa coisa, porque senão, entendeu? Fica muita discussão, tem que ter... Então, no caso... esse modelo é um modelo. O roteirista era só roteirista. Roteiro e tá ótimo. Ô Nilton, agora é claro, né? Você enquanto roteirista, você escreve e eu gostei muito do que você falou, né? Hierarquia, e a gente tem isso em todas as camadas de produção, independentemente de qual seja o nível, no sentido de, estamos trabalhando com cinema, então você tem ali a hierarquia. Estamos numa linha de produção de uma fábrica, você tem a hierarquia para aquela produção também, para a coisa funcionar. Então, respeitando as hierarquias, a coisa tende a funcionar melhor. Agora, é claro que a gente tem expectativas, né? Dentro da fábrica, eu tô aqui fazendo a minha peça, eu quero ver o produto final como vai ficar. Tenho expectativa de que a linha final dessa produção, o meu trabalho seja ali representado bem também no final, quando o produto está pronto. Queria saber o que você sentiu quando você viu, por exemplo, o Rodrigo Faro interpretando o Silvio Santos, né? É um nome muito conhecido aqui no nosso país, fazia bastante tempo que ele não estava atuando, né, como ator,
sim, um apresentador, tá lá na TV Record, faz um sucesso absurdo, tem um programa popular, um programa de auditório, e aí ele aceitou esse papel para ser o Silvio Santos. A gente mostrou alguns trechos dele aqui, inclusive com uma entonação, uma voz semelhante de fato ao apresentador. O que você achou, né, a respeito de todos os atores, de maneira em geral, que deram vida ao roteiro que você construiu? Olha, eu adorei o filme, graças a Deus, né? Porque pode acontecer a gente não gostar, e acontece, né? Às vezes, nesse caso, eu adorei o filme, acho que o Rodrigo Faro arrasou, graças a Deus, também mandou muito bem. Foi uma grande ideia do produtor chamar ele, no sentido de que ele, além de ser um ator, porque ele tem uma carreira de ator excelente, como ator também antes, e além de ser ator, é um cara que entende o que o Silvio Santos faz, né, gente? Entende, isso é importante, gente. Então é como se fosse você ter a oportunidade de trabalhar com um cara que ao mesmo tempo é ator e é apresentador, que nem o Silvio Santos é apresentador. Então foi um acerto também de mídia, que tem bastante mídia, isso. E é claro, como qualquer famoso, vai ter mais hater, né? Quanto mais famoso você for, mais hater você terá. Graças a Deus, né? Mas para ter medo de ter inveja, a gente não virava influência, né, gente? Então, inveja é normal, e é normal, crítica também, né? Às vezes a inveja, às vezes é crítica, né, gente? Mas o pessoal criticar trailer eu acho meio estranho, né, gente? Tem que assista ao filme, tenho certeza que vai adorar. O filme eu fiquei muito emocionado, gostei muito do resultado final. Eu fico muito feliz quando a gente gosta, né? Graças a Deus o pessoal acertou. Parabéns a todo mundo, diretor, elenco, e bem legal mesmo, né? Funcionou bastante. Demais, demais. Olha, conversa boa passa rápido, a nossa tá voando. Vou te passar a bola aí, viu, Léo, para sua última pergunta. Fica à vontade, meu amigo. Legal. Bom, então vou pular algumas que eu tinha separado e vou partir para aquela que eu tenho muita curiosidade em te ouvir, Newton. Certamente, qualquer biografia fala sobre o biografado, mas fala muito sobre o biógrafo. É natural que o Silvio tenha tocado em você as mais diferentes reflexões e a partir de um recorte que é necessário para um espaço ali de tempo delimitado, você tenha elencado um ou outro ponto. Mas certamente você também deu o seu toque ao Silvio que a gente vai encontrar nas telonas. Que toque foi esse? Eu já falei aqui em cima, eu acho que teve a ver com essa ênfase no poder de contar a própria história. É claro que o Silvio não trabalha com isso, ele não está contando a própria história, né? O tempo todo. Ele já tem carisma e tal. E eu, como eu trabalho muito com autobiografia, eu fiz esse recorte da pessoa contar a própria história, né? Que é um recorte que eu faço isso, eu incentivo pessoas a contar a própria história. Então eu comecei a fazer o Silvio contando a própria história, e aí é claro que isso vai ter todos os conflitos dele, da relação dele tanto com a família, com os amigos, com o Nóbrega, que tem um pouco aí nesse trailer, da relação de paternidade dele com uma outra filha, ou seja, como é que você entra ali o conflito dele, da culpa dele até pela primeira mulher, né, a forma como ela morreu, então todos esses aspectos biográficos, de emoções da vida do Silvio Santos, mas tudo isso contado numa narrativa persuasiva, onde ele está realmente se defendendo para evitar a sua própria morte. Na verdade, eu fiz o recorte que eu fiz, gente, o Silvio é árabe, judeu, ali da Primos, ali, né? Eu fiz o recorte da Mil e Uma Noites, que é uma narrativa árabe, onde tem a Sherazade, que é justamente uma árabe que está para ser morta, que nem o Silvio vai ser morto pelo sequestrador, e conta uma história da própria, uma fábula, para evitar a morte. Então eu trabalhei nesse aspecto, do poder da fábula. Então é um filme que me honra muito. Eu trabalho bastante com isso. No outro filme, Magal e Formigas, também é sobre o poder da fábula. Eu tenho um instituto que chama Instituto Fabular, há muitos anos, justamente incentiva as pessoas a fabularem. A gente tem uma escola com 1.200 alunos que aplicam esse método no subúrbio, aplicando métodos de como contar a própria história. Eu trabalho com isso há muitos anos, tenho filmes sobre isso. Então tem mais livros sobre isso, tem um sobre palhaço, tem muito esse negócio, eu gosto muito disso. E é uma linha narrativa que eu gosto de trabalhar, então o filme do Silvio foi um prazer por tudo isso, né? No momento que eu estava pesquisando a cultura dos influencers, eu tenho uma escola de influencers, então eu estava pesquisando isso, né, naquela época, 7 anos atrás, então foi recuperar as raízes disso. Então foi uma pesquisa sobre isso, sobre a capacidade de contar a própria história, de conquistar carisma e influência.
Newton, pra gente te liberar, olha, em setembro agora, senhoras e senhores, preste atenção aí na agenda. Em todos os lugares que eu pesquisei, Newton, diz dia 5 de setembro, a estreia do filme Silvio Santos. É isso mesmo? Está correta a resposta? É dia 5 de setembro? 5 de setembro. Então aí, ponto! Boa! Véspera da independência do Brasil. Maravilhoso. Fiz um mestre brasileiro. Dia 5 de setembro. Newton, queria te liberar aqui, e você falou um pouco sobre os seus trabalhos também que você tem, e ao longo dessa conversa, você citou uma frase que é: sua vida é um filme. Essa frase, de fato, ela dá luz a um projeto que você tem, né, a um método que você criou. Sua vida é um filme que vale para qualquer produção audiovisual. Quem nos acompanha aqui tem muitos empresários, pessoas que querem contar a história da sua empresa, que querem buscar um posicionamento de marca para a sua empresa, para o seu negócio. E claro que esses highlights que você dividiu com a gente aqui do filme Silvio Santos, pensando no ambiente corporativo, claro, cada circunstância, cada negócio tem a sua circunstância específica, mas é um produto que dá para se encaixar também nesse mundo empresarial. Não dá, Newton? Com certeza, com certeza. Eu já faço treinamento de empresários, de grandes empresários, fiz também biografia do Leon Pfeffer, por exemplo, da empresa Suzano de Papel, trabalhei com Antônio Emílio de Moraes, outro grande empresário. Estou tentando fazer até a biografia do Antônio Emílio, que eu sou muito fã do Antônio Emílio, que é um grande empresário. Então, eu acho muito importante contar as histórias de empreendedores, não só para registrar a história, tem esse aspecto e tal. Não é isso, não. É mais para mostrar como a empresa, a marca, tem a ver com a história da pessoa. Isso que gera confiança no público. Então, no público, hoje em dia a gente sabe, né, que o marketing não pode ser apenas um marketing de produto, tem que ser um marketing que realmente dá engajamento. Mais do que um cliente, cada empresa tem o desafio de conquistar fãs. E o fã, ele confia em pessoas, não em marcas. Então, cada vez mais, a marca da pessoa é ligada à marca, à história dela. Então, você pode ver, os grandes empresários hoje em dia estão sempre contando a própria história. É muito comum isso. Não é todos, não é uma regra. Mas a empresa precisa ter cara, precisa ter cada vez mais alguém. Então, esse método ajuda você a narrar bem a sua história em qualquer situação. Seja para contar uma palestra, seja fazer um pitch, fazer um filme de ficção, seja para dar uma entrevista de emprego, seja para você estar num podcast, contar bem a sua história de vida. Tudo isso é feito. Eu trabalho com isso há muitos anos, já fiz muitos filmes eu mesmo usando esse método, para mim mesmo, né? Filmes com a minha mãe, com a história da minha família. Eu adoro fazer, e aí comecei, depois que eu fiz comigo, comecei a expandir para mais gente. Temos treinado muita gente para contar a própria história de vida. Tem um curso no Hotmart, que é pré-gravado, tá lá para você comprar, tem as mentorias, aí tem vários caminhos para você aprender a contar a sua história. Então, quem tiver interesse, pode procurar no meu perfil, que tem essa informação. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar aqui. Ah, imagina, Newton, imagina. Para quem quiser, o melhor caminho para te encontrar é o Instagram. Eu sigo o seu Instagram, te acompanho por lá. Esse é o melhor caminho ou tem algum outro site, Newton? Tem meu site, newtoncanito.com.br. E o Instagram também é Newton Canito. Canito é com 2 N's. Até que está aí embaixo, é Nelton Canito. Sim. Lá no meu site tem muita coisa de livro, tem muitos livros de ficção, contando a minha história também, tem outros filmes. Também tem um trabalho artístico, né? O Instagram está mais mais mentoria. E só um dado recente, agora, a gente está falando de política aqui, gente, mas sem ideologia, nada, só faço nada de marketing político, né? Recente, ontem, hoje, né? Saiu a notícia que o Trump escolheu o Vance como vice dele. Sim. O pessoal do Trump, vocês viram isso. O Vance ficou famoso contando a própria história. Uma biografia contando como ele é caipira, o poder do homem branco caipira. Ele bombou com isso. Ele é um cara que contou a própria biografia. E rapidamente, depois disso, virou senador e agora vai ser vice-presidente do Trump. Então, isso está contando muito, né, gente? Não tem como, uma liderança política também não ter bem contado a sua própria história. Então, quem sabe contar ganha a eleição, né? O Zelensky é outro exemplo, né, na Ucrânia. Então, tem vários exemplos mesmo, né? Em lideranças de qualquer setor, né? Eu estava falando de política, mas também empresariais, está cheio de exemplos.
Pô, e você usou um gancho ótimo agora, viu, Newton? Porque no dia que nós estamos aqui gravando essa conversa, é o mesmo dia em que Donald Trump anunciou o seu vice, que vai compor ali a chapa junto com ele. E o Partido Republicano, portanto, formalizou a chapa que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. E aí, lendo a respeito do perfil do Vance, eu vi ali, autor de best-seller. Eu falei, ué, mas que livro que ele escreveu? E é isso, é um livro sobre a própria vida dele, que vendeu, assim, muito nos Estados Unidos. Ele se tornou conhecido por isso, chegou ao Senado americano e agora pode se tornar vice-presidente da maior economia do planeta. O que não faz uma história bem contada. Tá aí, né? O Newton pode te ajudar a contar bem a sua história também. Newton, quero agradecer, te desejo muito sucesso no filme do Silvio Santos, também nas séries que estão no Globoplay, na Netflix, e que a gente consiga conversar em outras oportunidades aqui na TC News. Meu muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigado, gente. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês também. Tamo junto. Perguntas, vamos. Aê! Foi difícil responder, foi difícil. Valeu, Newton. Um grande abraço pra você. Vamos despedir aqui também do meu parceiro Léo Levati, diretor da TC News, apresentador do Manhã TC News e fã declarado de Silvio Santos. Promete esse filme, hein, Léo? Promete. Estarei lá, com certeza estarei lá. Maravilha, Vini. Eu agradeço muito o teu convite. Foi um presentão que você me deu. Um prazer conhecer o Newton aqui. E vamos ver qual vai ser desse filme. A minha filha de número 3 viu e disse que é bem bolada. Tchau, Vini. Maoi, valeu, hein, Léo Levati. Estaremos todos no cinema também, né, Andrezão? Andrezão que é fã do Silvio Santos também, gosta muito, já teve de tudo, do Baú da Felicidade a Perfume Jequiti. O Andrezão é um fã do Silvio Santos. Boa, Andrezão, tamo junto. Pessoal, que edição especial do nosso Olá Investidor, é ou não é? Olha, foi tão bom que eu esqueci de pedir os likes aqui. Falhei, hein, Andrezão? E agora? Agora tem pouco like na transmissão. Mas você não vai deixar por menos, né? Então, ó, eu não pedi nenhuma vez, não fiquei enchendo o seu saco pedindo like. Agora é a hora, hein, pessoal? Senta o dedo no like, clica no joinha, porque isso ajuda o YouTube a divulgar aqui o nosso conteúdo de maneira orgânica. Eu preciso do seu like, tá bom? Muito obrigado pela parceria de sempre. Toda quinta-feira estamos aqui. E aí, você já sabe, na próxima semana, a partir das 6h30 da tarde, nós temos um novo encontro marcado. Até lá, um grande abraço